Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, essa pequena palestra depois da Santa Missa, eu já fiz algo lá parecido lá no Paraguai, em espanhol, e então pensei em fazer também algo parecido. O título é isso, Dissipando a Confusão, ou pelo menos tentando dissipar a confusão. Porque nossa época hoje, uma das principais características é a confusão. Devido ao aumento incontrolável de informação e a falta de critério e de honestidade de muitas pessoas, a consequência é um desencontro, uma quantidade incrível de informações que se contradizem e que se chocam e que você, no final das contas, não sabe direito. Além do mais, junto a isso a tendência da natureza humana é acreditar no absurdo, é acreditar em coisas erradas, em acreditar no que agrada a ela, tem isso também, e sempre em direção à facilidade, outro problema da natureza humana. Então eu vou me referir em particular à confusão hoje na igreja, e em particular com relação à tradição da igreja. Então, primeiro eu vou lembrar algumas coisas, alguns princípios, depois eu vou explicar um pouco essa pequena lista cronológica aqui. História é mestra da vida, e as pessoas não sabem história. Muitas vezes elas têm uma história deturpada, é o que elas ouvem, além da história ser uma matéria muito difícil, né? As pessoas facilmente se enganam. E, no entanto, todo mundo quer saber história. Pouca gente quer saber teologia ou filosofia, mas história todo mundo quer saber, falsa ou verdadeira. O problema é que quando ela é falsa, a pessoa é deformada. Então vamos um pouco ver a história do movimento tradicional, que já tem tempo isso aí. Então, para a gente saber, ter algumas referências para poder compreender melhor a situação, porque esses problemas são mais velhos do que nós. Então, começando alguns princípios. Quer dizer, primeiro, o que é o tradicionalismo? Simplesmente, o tradicionalismo é o catolicismo. Ponto final. Tradicionalismo, é melhor dizer simplesmente catolicismo. Como hoje a confusão é muito grande, então os católicos que procuram ser fiéis à tradição da igreja acabam sendo chamados de tradicionalistas e mesmo se acostumando com esse nome. No entanto, não há nenhuma diferença entre ser tradicionalista e ser católico, simplesmente porque o catolicismo vem por tradição, e tradição é simplesmente a transmissão da doutrina verdadeira. Então, a primeira pergunta que surge é a seguinte: se os tradicionalistas são católicos, os que não são tradicionalistas, então, não são católicos, também não é assim. A gente não pode ter esse raciocínio quadrado. A gente tem que procurar ver todas as sutilezas do real, na medida do possível. Os que estão por aí nas paróquias, em princípio, eles são católicos. Você não pode dizer que eles não são católicos, que eles deixaram a religião católica, que eles apostataram da religião católica. Em alguns casos você pode se interrogar, mas, em geral, sobretudo quanto é gente mais simples, gente que vai seguindo, eles, em princípio, eles não largaram a Igreja Católica. Mas, é uma verdade, eles estão no erro. Estão no erro. O erro pode ser voluntário ou involuntário. O erro voluntário, a pessoa percebe que está no erro, ele quer ficar. O erro voluntário, a pessoa não percebe. Ela não sabe, ela está aquilo ali, ela vai atrás. Entre esses dois, existe o erros que são mais ou menos voluntários. Ou seja, a pessoa não percebe muita coisa, mas ela percebe que ela pode
investigar melhor para chegar à verdade, e ela não quer. Ou pelo menos ela tem receio. Ela deixa para depois. Veja o caso, por exemplo, de uma moça, ou mesmo de uma senhora, que começa a perceber que está errado frequentar as paróquias, esse ambiente e tudo. É bom ela se aproximar do ambiente tradicional. Mas depois ela vê, mas se eu fizer isso, eu vou ter que vestir saia só, vão falar mal de mim, etc. E ela fica com vergonha e não vai. Então, há uma ignorância aí, muita coisa ela não percebe, mas há algo também que ela percebe. Na maioria dos casos, fica nesse meio de caminho. Conheço o caso de uma pessoa fora, né, que estava conhecendo, que era contra nós, falava mal da gente, da tradição, etc. Aí uma pessoa da tradição deu documentos para ela ler, era uma pessoa de certa cultura, né? Aí deu documentos para ela estudar. Ela começou a estudar e disse, realmente, eu não sabia que era assim não, mas eu vou deixar de ir à praia, de não sei o que, disso, daquilo, e pronto. Quer dizer, o que havia ali? A questão de vontade. Estava percebendo, cabeça não faltava, mas não queria, era voluntário. Então, só Deus pode julgar. Só Deus pode julgar. Mas o fato é que nós não podemos simplesmente dizer que nós somos os únicos católicos e os outros não são católicos. Não, não é isso. Muita gente está na boa fé, porém está em perigo. Em perigo. Não se esqueça que a pessoa pode ser católica e ir para o inferno, né? É claro. Então, você tem que ver como a pessoa vive. E é um fato. As pessoas que estão aí nos ambientes de diocese e tudo, vivem de uma maneira liberal. É um fato. É um fato. Basta ver, eles se misturam com tudo. É gente sem casamento, é gente isso, ultimamente até gente juntada do mesmo sexo, e estão aceitando tudo isso aqui. O que é isso? Atitude liberal. Algo que é o contrário do catolicismo. E, no entanto, essas pessoas aceitam porque eles veem até o próprio Papa falar isso, coisa parecida, os bispos falarem, etc, etc. Eu soube há pouco tempo, uma pessoa que morreu em condições trágicas, né? E que os parentes estavam desesperados, tristes, porque uma pessoa que comungava, confessava, comungava. No entanto, essa pessoa vivia com um homem sem casamento. Vivia com um homem sem casamento. União estável, essas coisas, né? Mas não era casado num religioso. Casamento é o casamento religioso, né? Então, ela se confessava, quer dizer, certamente o sacerdote achava, não dava importância nenhuma a isso. Então, era mal orientada e vivia no pecado. Só Deus pode julgar, é verdade, mas que está em perigo, está. Então, é isso. Nós não podemos simplesmente separar, esses são católicos, esses não são, não é fácil isso aí. Em certos casos, você fica na dúvida. Outros não. Em geral, é como eu disse, os que têm menos instrução, em geral, conservam a fé, bem ou mal. Agora os que têm mais instrução, os que estudaram mais, esses aí, o caso é mais complicado. Mas, de qualquer modo, com maior ou menor culpa, eles estão no perigo, porque estão numa situação de mistura e de invasão de princípios liberais nos ambientes católicos. Algo que nós temos que nos distanciar, tomar distância disso. Então, tradicionalismo é simplesmente catolicismo. Simplesmente somos católicos, mais nada. Agora, não é uma opção no catolicismo. Eu tenho essa opção tradicionalista. O outro tem a opção carismático. O outro tem a opção teologia da libertação. E por aí vai. Não, isso é supermercado. Isso não é religião. E foi isso que eles conseguiram criar. Eles criaram um supermercado de religiões, depois um supermercado dentro do catolicismo, e agora criaram um supermercado dentro da tradição. Até de maçonaria. Inventa tanta variedade que agora a pessoa vai como na prateleira escolher. Não, eu vou nessa missa, essa aqui, sei lá, e por aí vai. Então, esse é o primeiro princípio. No entanto, tem uma outra consequência que vocês já devem estar percebendo.
Ser tradicionalista, ou seja, ser católico simplesmente, hoje implica resistir. Resistir. Resistir a quem? Às autoridades. Por quê? Porque essas autoridades estão desviadas. É outra constatação. Você não pode baixar sentença contra ninguém. Você não tem autoridade para isso. Mas você pode e deve reconhecer uma situação de fato. A situação de fato é o desvio das autoridades. E aquele que melhor reconheceu a situação e que foi o homem providencial dessa época, que foi Dom Marcel Lefebvre, foi ele que iniciou e levou adiante a boa reação. Monsieur Lefebvre descrevia a situação da igreja com a famosa definição: o golpe de mestre de Satanás. Nós vivemos hoje um golpe de mestre de Satanás. Alguém quer levar um golpe de Satanás? Acho que ninguém quer, né? Mas imagine um golpe de mestre, um golpe bem dado. O demônio é muito mais inteligente do que nós. Então, se ele dá um golpe de mestre, é porque o negócio é bem dado mesmo. Engana mesmo, para valer. E não se esqueça, o demônio é homicida, ele é mentiroso e homicida. As duas coisas. Normalmente ele começa enganando, depois ele mata. Ele mata sobretudo a alma. Pode matar o corpo também. E pessoas que são ligadas a Satanás têm tendência para suicídio, muitas vezes. Mas, mesmo que não chegue a isso, o principal objetivo é a morte de Satanás, é a morte da alma. A pessoa pode viver 100 anos, se for para o inferno, ele ganhou. Não tem problema. For para o inferno, acabou. Esse é o que importa para ele. Então, o golpe é de mestre. Esse golpe, quem sofre é a Igreja Católica. Tem sofrido nesse período todo. E esse golpe foi explicado pelo próprio Monsieur Marcel Lefebvre. Ele dizia o quê? Esse golpe de mestre de Satanás consiste nos princípios da revolução, entrando na igreja pelas autoridades da igreja. Vocês viram um exemplo há poucos dias aí, é tanta coisa que você nem conta mais, mas a última, ou uma das últimas, do Papa Francisco, foi dizer o seguinte: não, se tiver filho com problema de homossexualismo, deve acolher, deve apoiar, isso, aquilo outro. É a última dele. Está entendendo? Então, a maneira que ele falou, isso, aquilo, você pode interpretar, mas o que é que vai acontecer? Os católicos por aí vão ficar mais relaxados ainda com relação a isso. Um vício contra a natureza que leva ao inferno. Pecado mortal. Eles vão ficar cada vez mais, vai aparecer o sujeitinho com o outro sujeitinho na família e todo mundo vai acolher. Não é assim? Vai ser isso o efeito. Então ele fala essas coisas, ele não sabe o efeito disso. Então, o que é que está ocorrendo? Os princípios da revolução, porque se você for nos ambientes da revolução, vá numa faculdade, numa universidade de direito, pior ainda de história, vá ver o que é que eles falam. É isso aí. É isso aí, meu, simplesmente. Então você vê isso entrando na igreja, por quem? Através da autoridade do Papa. Então é isso que é o golpe de mestre de Satanás. Porque se viesse um comunista da universidade para falar isso nos tempos da igreja, nos tempos bons da igreja, eles iam repetir na mesma hora. Não, sai daí, rapaz. Isso aqui é outra coisa. Vai para longe. Comunismo não quero nem saber. Mas quando vem o Papa falando, todo mundo aceita. E se você não falar, e se você não aceitar, você é rebelde, você é tradicionalista, você é isso, você é aquilo. Não é assim? Então, isso é um golpe de mestre de Satanás. É de mestre, porque coloca os católicos contra católicos. A hierarquia é contra aqueles que querem ser fiéis. É muito pior do que se fossem os comunistas vindo atrás. Pelo menos a gente sabia que não prestava e a gente ia enfrentar. Mas não, é o Papa. Então, o golpe de mestre de Satanás consiste nisso. Basicamente nisso, foi o Monsieur Lefebvre que definiu perfeitamente. Então, o que fazer diante disso? O que fazer diante disso? Não há uma fórmula matemática para isso, mas uma coisa que ajuda muito
é como eu disse, você compreender um pouco da história desse golpe, porque a história, na medida em que a história é mestra da vida, ela vai nos ensinar, o passado vai nos ensinar. E com isso nós teremos princípios para reagir a isso. Nosso show, digo logo introdutoriamente, nos deixou socorros para isso. Um dos socorros mais importantes é esse aqui, o Santo Rosário. Todo mundo deve rezar o Rosário. Os três mistérios. Não adianta rezar um terço é pouco. Rezem os 3 mistérios. Não 4, porque 4 já é invenção aí. É os 3. Ele deixou esse socorro para a gente. O Rosário é muito anterior à crise da igreja, sem dúvida. Mas ele recebeu graças especiais. E em Fátima se fala isso, porque em Fátima se profetizou a crise da igreja. E um dos aspectos dessa crise da igreja é que a Santa Missa se tornaria difícil. Vocês estão aqui vindo a essa Santa Missa, a outra só teve quando? Em maio, não foi? Do ano passado. Eis aí. O que é que eu estava fazendo nesse período? Viajando para lá e para cá. Não paro. Para um mês eu vou para o Paraná, o Paraguai e o Ceará. Uma viagem só. No outro mês eu acho que eu vou para o Piauí, talvez. No outro eu vou para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e por aí vai. Então eu estou por aqui. Aí de vez em quando eu paro aqui na Bahia também. Entre outros lugares. Está entendendo? Então não está fácil, não é fácil, eu não posso me virar em 10 para celebrar a missa tradicional. Então se torna uma coisa difícil. E vocês ainda têm uma coisa, que vocês têm uma capela. Tem gente por aí no Amazonas, no Pará, sei lá onde, isolado, simplesmente. Não tem nada. Então o que é que eles devem ter? O rosário. Ah, Santa Missa é maior do que o rosário. Claro que é, ninguém duvida disso. Mas o rosário é o bote salva-vidas. Se você não acha o barco mais, você vai procurar o bote salva-vidas. Se não tiver isso, você afunda no mar, acabou. Então se apeguem ao Santo Rosário. Eis a primeira coisa. Um auxílio que Nosso Senhor deixou para a gente. Dando graças muito especiais para essa oração. Ele quis, a gente vai dizer que não? É um socorro que ele nos dá. Depois, como eu disse, ver o exemplo daqueles que nos antecederam. Aqueles que acertaram mais, aqueles que seguiram o caminho correto. E, sobretudo, de Monsenhor Marcel Lefebvre. Ele não é infalível, é verdade, ele não é o Papa, um Papa falando ex cátedra, não é isso. Mas a vida dele mostrou, ele foi aos poucos descobrindo o problema da igreja e até reagir de uma maneira correta, adequada. Tanto é que foi ele que os que ocupam Roma têm mais raiva, porque foi ele que tomou a medida certa. Muita gente reagiu na época, muita gente. Para vocês terem uma ideia, estou contando um pouco a história já do problema, só na França 500 padres continuaram celebrando a missa tradicional. Não mudaram, não. Só que cada um no seu canto. Porque a tendência da gente é essa, a gente reage, mas eu não vou enfrentar, né, todo mundo de frente, né? Então eu fico no meu canto. Aqui ninguém mexe comigo não, mas eu vou ficar no meu canto. Então, ficou cada um no seu canto. Então, as autoridades que ocupam Roma chegaram e disseram, não, deixa lá, vai passar o tempo e eles vão morrer. E foi o que aconteceu. Hoje, se tiver algum, um ou outro, né? Deve estar todo mundo morreu, quase todo mundo, desses padres. Então, Monsenhor Lefebvre não, o que é que ele fez? Vou formar padres. Aí, eles ficaram com raiva. Porque eles viram, aí a gente ganhou, mas não levou. Vai renovar. E graças a Monsenhor Lefebvre eu estou aqui. Não foi Monsenhor Lefebvre que me ordenou, mas foi Dom Williamson, que foi sagrado por Dom Lefebvre. Certo? Então entremos um pouco na história, na cronologia das coisas. Então veja bem, a primeira data que eu coloco aqui, 1962, 1965. A maioria aqui não tinha nascido. Eu não tinha nascido, ninguém tinha nascido. A maioria, alguns tinham nascido já. Mas mesmo os que tinham nascido eram bem novinhos e não compreenderam as coisas, não compreendiam as coisas, porque já tem mais de 60 anos, certo? Vai fazer 60 anos agora o começo do Vaticano II, certo? Então, 62 a 65, Concílio Vaticano II. Esse é o centro do problema. O centro do problema não é o Papa Francisco. O Papa Francisco causa muitos escândalos
E por isso tem gente que vai descobrindo a tradição, ou mais ou menos descobrindo, agora, a partir do Papa Francisco. Mas eles ficam muito centrados no Papa Francisco. Ah, que escândalo, que coisa absurda. O outro era melhor fazer... Não. É verdade que o Papa Francisco é mais escandaloso, mas os modernistas ocupam a igreja desde o Vaticano II. O Papa Bento XVI, Papa Emérito, como chamam, ele era um tremendo modernista e ele participou do Concílio Vaticano II. Era um modernista. Ele era teólogo do cardeal Frings, que era um dos mais progressistas. E você pensa que ele mudou, porque é o que falam, né? Não, ele mudou, ele era assim, depois mudou. Pode ter mudado alguma coisa, mas não muito, porque quando ele foi eleito Papa, ele já velho, eleito Papa, ele mandou republicar todas as obras dele. A primeira obra que ele publicou foi uma tese de mestrado que foi reprovada porque era modernista, na época, em 57, no tempo de Pio XII. Ele, então, reformou a tese e foi aprovado, tá bom? Então, ele mandou publicar a tese, mas você pensa que foi a tese reformada? Não, foi a tese modernista. Ele mandou publicar aquela tese. Então, ele mudou? Pode ter mudado alguma coisa, mas fundamentalmente não mudou. Continua sendo modernista. Então, os modernistas ocuparam a igreja no Vaticano II, porque foi um concílio que se apresentou como um concílio, mas que não teve as prerrogativas de um concílio. Uma delas é a infalibilidade. Ele não quis se manifestar com infalibilidade. Voluntariamente, todos os dois papas disseram claramente isso. Não queriam definir dogmas, nada disso. E se propuseram assimilar 2 séculos de cultura revolucionária. É o próprio Ratzinger que diz isso. Diz isso. É verdade que o Ratzinger diz que devia corrigir alguma coisa. Corrigir, melhorar, etc. Outros assimilam tudo, como é o caso do Francisco, tudo ou quase tudo. Mas o princípio é o mesmo. Princípios da Revolução entrando na igreja. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o centro das nossas preocupações. A crise da igreja começou ali, 62, 65. É verdade que na época pouca gente percebia. Se alguém vivesse em 62, o padre Jair mesmo vivia, já estava jovem e tudo, mas conheceu, ele viveu essa época. Então, na época, não aparecia tanto problema. Ainda havia toda a missa tradicional, o povo era católico. O Brasil, na época, era 94% católico. 95%. O Brasil todo era católico. O protestantismo era alguma, sei lá, um grupinho ou outro, era muito pouco importante. Não tinha nada o protestantismo, era nada, quase nada. Certo? O protestantismo ele tomou mais conta das coisas a partir da crise da igreja, aproveitando os problemas internos da igreja. Então, nessa época não aparecia tanto, mas já apareciam algumas coisas. João 23 já fazia alguns escândalos pequenos, que hoje comparando com Francisco é coisa pequena. Ele passava na sinagoga de Roma e acenava para os judeus lá. Tá? Isso era um escândalo o Papa fazer isso. Na época, um Papa chegar e acenar, fazer para os judeus, o pessoal ficava, não, peraí, o que é isso? Mas os jornais todos elogiavam. Bom, o jornal, você sabe na mão de quem está, né? Então, elogiavam tudo. Então, ele já começava a fazer essas pequenas coisas. Ele era todo alegre, diferente de Pio XII, que era aquela figura séria. João 23, não, fazer uma piadinha, isso, aquilo. Começou assim. Então, não apareceu claro na época. E foi ele que convocou o Vaticano II. Depois de João 23, morreu durante o Vaticano II. Veio outro pior do que ele, que foi Paulo VI. Paulo VI era muito pior. Inclusive, ele é acusado de ter traído o próprio Pio XII antes. Então, o processo foi aumentando. Depois do Vaticano II, começou-se então a aplicar as medidas tomadas, os princípios, os ensinamentos, etc., do Vaticano II. Então, eu coloco aqui o segundo ponto. 1970. Por quê? O que é que ocorreu em 1970? Ocorreu a nova missa.
depois de 5 anos, eles então foram adaptando isso aqui até que eles aplicaram, fizeram a nova missa, com o auxílio de 6 pastores protestantes. Então, a partir daí, a crise ficou maior. Por quê? Porque quando você fala teologia, princípios teológicos, isso, aquilo, o povo em geral não vai entender muito. Mas o povo, aquele que é católico, né, vai à Santa Missa. Vai à Santa Missa, pelo menos de vez em quando. Quem é católico vai à missa. Então, se você muda a missa, aí vai atingir. Está entendendo? E a partir daí a revolução foi muito pesada na igreja. Vou dar só algum pequeno exemplo. Existe uma parte no Canadá, chamado Canadá francês, chamado Quebec. É uma parte do Canadá muito povoada, muito rica, tal, gente assim muito católica. Então, antes do concílio, antes da nova missa, 80% da população ia à missa nos domingos. Você imagina 80% de Anagé indo à missa no domingo. 26 mil, você bota aí 20 mil pessoas no mínimo. Tinha que fazer umas 10 catedrais em Anagé para conter todo mundo que ia à missa. Vocês imaginam? Anagé, agora imagine Vitória da Conquista. Ia ter que fazer umas 200 catedrais para botar todo mundo. Era assim o Quebec, nessa época. 80% da população ia à missa no domingo. Sabe quanto vai hoje? Menos de 5%. Acabou. Acabou o catolicismo no Quebec. Acabou. Havia na época em torno de 80 mil religiosas, freiras. Acabou, não tem mais nada, só tem as velhinhas. Acabou. Destruiu o catolicismo no Quebec. E assim no Quebec e no Brasil, em outros lugares. Basta ver o caso do Brasil. O Brasil, como eu disse, era 95% católico. É verdade, muita gente não frequentava a missa nos domingos, era mais relaxado o Brasil. Mas hoje está menos de 50% já. Menos de 50%. Os protestantes e outros desviados tomaram grande parte. Outros estão sem religião, não tem nada. É assim por diante. Então, a decadência foi em todos os lugares semelhante. A partir, sobretudo, da mudança da missa. Porque aí atingiu diretamente o pessoal. Bem, aí eu coloquei aqui 70 a 88, a boa reação. Por quê? Porque houve uma reação. A reação foi exatamente a reação sobretudo de Monsieur Marcel Lefebvre e outros. Como eu disse a vocês, eles tomaram a boa decisão. Eles decidiram fazer uma fraternidade sacerdotal e formar padres que ensinassem a verdadeira doutrina e que celebrassem a verdadeira missa. Tomou a medida certa. Agora eu coloquei aqui de 70 a 88. Por que eu coloquei 88? Porque em 1988 ocorreu algo que foi um divisor de águas. Em 1988, Monsieur Lefebvre sagrou 4 bispos, sem autorização de Roma. Porque ele viu que ele estava muito velhinho, e depois que ele morresse, quem ia ordenar padres? Ele tentou fazer acordo com Roma várias vezes. Quase ele era enganado por quem? Pelo cardeal Ratzinger. Foi quem negociou com ele. Quase que engana. Mas felizmente a providência interveio e ele conseguiu. E ele acabou decidindo sagrar 4 bispos. Um deles foi o Monsieur Williamson, que me ordenou. Então, a partir daí, houve uma divisão entre tradicionalistas e acordistas. O que é o acordista? O acordista é o seguinte: quando Monsieur Lefebvre sagrou os 4 bispos,
Então, 10% dos padres dele abandonaram Dom Lefebvre. Certo? Abandonaram. E esses 10% de padres, é um número razoável de padres, foram acolhidos pelas autoridades de Roma. E essas autoridades de Roma fizeram mais ou menos o seguinte com eles. Disseram, olha, tá bom, você pode celebrar a missa tradicional. Agora você tem que assinar um documento em que você diz que a missa nova é boa também. Correto? Ou seja, celebra a missa boa, mas diz que a missa ruim é boa também. É contradição. Só precisa assinar. Não precisa celebrar, não. Mas às vezes ocorria que um outro celebra. Já ocorreu isso. Mas mesmo que não celebre, assinava o documento. E com isso eles recebiam uma certa liberdade. Então, essa gente fundou a Fraternidade São Pedro, que não existe aqui no Brasil, mas é muito forte lá na Europa. E depois dela foram aparecendo outros institutos, como por exemplo, o Instituto Bom Pastor. Esse aqui é muito conhecido aqui no Brasil, tem vários lugares. Depois veio o Instituto Cristo Rei também, que tem aqui no Brasil. E outros institutos. Então foram formando os acordistas, ou seja, os que fazem acordo. E que criticavam muito os tradicionalistas. Então houve uma divisão no movimento tradicionalista. Está entendendo? Esse pessoal passou a dizer, não, é como se a questão da crise da igreja fosse somente a questão da missa. Mas não é. Não é só a missa. A questão é o catolicismo, como um todo. Claro que nisso aí, a missa é um ponto principal, mas não é o único. Aí depois eu coloquei essa data aqui, essa data aqui, Summorum Pontificum. Porque em 2005 foi eleito... Só termina aqui. Então, você pode fazer perguntas depois. Ah, tá. Depois, quando terminar, quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Pode até anotar tudo, tá entendendo? Que não vou demorar muito, mas uns 15 minutos eu termino a explicação aqui. Então, 2007, a Summorum Pontificum foi o documento do Papa Bento XVI que aumentou um pouco a liberdade dos padres de celebrar a missa tradicional. Nesse período ocorreu outra coisa também importante, mais ou menos nesse período, né? Que foi o quê? Mais ou menos daqui ocorreu o quê? A internet. A internet. Nessa época. Bom, começou já um pouco antes do ano 2000, né? Mas foi aumentando, né? Aumentando. Então, nessa época, ela já estava muito forte, a internet. O que é que ocorreu com a internet? A informação perde o controle. Não é mais a Rede Globo. Antigamente, tinha uma coisa para ser conhecida, tinha que passar na Rede Globo, que tinha 80%, 90% da audiência. É um negócio impressionante. Com a internet, não. Qualquer um que tiver um trocinho desse aqui, tem a sua pequena Rede Globo. É impressionante como isso descentralizou, certo? Então as informações, sobretudo no primeiro período, porque o primeiro período foi mais texto. Então a informação, sim, boa e má, mas a informação boa ficou liberada. Hoje não, é só vídeo, o pessoal está tudo viciado em vídeo, aí há muita manipulação, mas antes era mais texto. Então o pessoal começou a conhecer, os jovens começaram a conhecer a missa tradicional, eles não sabiam. Eles ficavam nas paróquias com um monte de besteira, vendo padre metido a artista, padre metido a isso, aquilo outro, cantando, gente completamente dessacralizada. Então, eles iam na internet, no computador e viam, não era assim não. Olha só como era antigamente. Por que mudou? Eles começaram a raciocinar. De modo que o movimento tradicionalista cresceu com muito jovem, que foi descobrindo isso. Foi descobrindo o Vaticano II, gente que ia contra o Vaticano, foram descobrindo o Monsieur Lefebvre e assim por diante. Então isso, eles começaram justamente, sempre a primeira coisa é a Santa Missa. Eles começaram a querer a Santa Missa tradicional, porque eles viram a bagunça que estava,
as missas na paróquia. Qualquer um vê, basta ter um pouco de senso comum. Você jogar bola dentro da missa, durante a Copa do Mundo, né? Teve missa assim. Botar uma bailarina para sair para lá e para cá, no meio da missa, qualquer pessoa com bom senso vê isso, reage. Então eles foram reagindo. Então essa reação foi aumentando, tanto da parte dos tradicionalistas como da parte dos acordistas. Só que da parte dos acordistas, eles estão com a corda no pescoço, né? Com a coleira, né? Ele só vai até aqui, senão a autoridade puxa. Os tradicionalistas não, eles são livres. Depois veio isso aqui, 2012, a desorientação da Fraternidade São Fulgêncio. Esse ponto é importante, já tem 10 anos, já pertence à história, certo? Gente que tem aí, jovem, que já tem 20 e poucos anos aí, né? Era garoto na época, ele não tinha nem como entender isso, certo? Foi uma desorientação, porque depois que Monsenhor Lefebvre morreu em 91, os que ficaram no lugar dele não tinham a mesma firmeza dele. Isso não foi mudando de uma hora para outra, foi aos poucos, a gente não percebia direito, mas foi aumentando. Então chegou em 2012, a fraternidade aceitou oficialmente, num capítulo extraordinário, aceitou fazer acordo prático com a Roma modernista. Porque antes, o princípio era esse. Foi o que o Monsenhor Lefebvre disse, quando ele sagrou os bispos. Quando houver um Papa católico, vocês, os bispos, vão lá depor o episcopado de vocês nas mãos desse Papa. Ou seja, quando as autoridades se converterem, evidentemente, a gente tem que obedecer. Por quê? Porque eles não deixaram de ser autoridades. Certo? Não deixaram de ser autoridades. Quando eu rezo a missa aqui, eu acabei de rezar a missa aqui, no cânon da missa, eu citei o Papa Francisco e citei o bispo dessa diocese. Pronto. Mesmo que eu não saiba o nome dele, eu digo o bispo dessa diocese. Estou rezando por eles. Certo? As autoridades não deixaram de ser autoridades. Agora, para a gente voltar a obedecer, eles têm que se converter. Tem que sair do desvio deles. Quando? Isso eu não sei. Só Deus é que sabe também. Mas o fato é que, se vocês se deixarem levar por eles, vai ser um cego conduzindo o outro e os dois saindo num buraco. É isso. Então, a fraternidade mudou de posição. Ela não fez acordo com Roma, é verdade. Mas ela aceitou o princípio. Então, isso provocou uma desorientação da fraternidade. Com isso, a fraternidade deixou de ser uma referência, porque uma fraternidade é muito maior, tem mais de 600 padres, então ela é uma referência para todos nós do mundo tradicional, porque era a fraternidade fundada por Monsenhor Lefebvre. Mas, infelizmente, ela se desorientou no ano de 2012, por causa de Bento XVI. Foi Bento XVI que desorientou a fraternidade. Mais uma vez, Bento XVI. Não foi Francisco, não. Foi Bento XVI. Pois bem, chegou 2013. O Papa Francisco foi eleito. Mas a gente sabe que o Bento XVI renunciou. Renunciou, em grande parte, pressionado com a pressão mais comum que se utiliza hoje, que é dinheiro. Porque como todo mundo hoje está materializado, materialista, certo? Então, o que é que se diz por aí? Tudo é dinheiro, né? O pessoal fala isso, tudo é dinheiro. Os maçons não falam isso? Não tiver dinheiro, você está perdido, você está não sei o quê. Os protestantes falam isso. Se você não tem dinheiro, Jesus, você vai se condenar, é sinal de que Jesus está te condenando, coisa parecida. Se você está subindo na vida, é sinal de que Jesus está com você. Deixa de sofrer, para de sofrer, não é isso? O ambiente está por aí, é esse. Então, a pressão principal hoje é isso aqui, dinheiro. Então, fizeram uma pressão sobre o Vaticano fortíssima, desses organismos internacionais, na mão daqueles que a gente sabe quem são. E Bento XVI aceitou renunciar. Quando ele renunciou, a pressão financeira parou imediatamente. Só queriam que ele renunciasse. E aí, o Bergoglio, que tinha sido segundo lugar na eleição de Bento XVI,
foi eleito no conclave. Então foi a pressão, ele foi pressionado. Mas isso quer dizer então que ele é contrário completamente ao Papa Francisco? Bento XVI é completamente contrário? Não, não é verdade. Porque Bento XVI está lá tranquilo, botaram ele no lugarzinho dele, ele está velhinho lá, não está sofrendo muita pressão, tranquilo, certo? E quando ele aparece, ele elogia o Francisco, etc, etc. Quer dizer, existe uma oposição, mas não é tão grande assim, está entendendo? Eu gosto sempre de fazer aquela comparação. Você não vê, de vez em quando, o PT brigando com o PSDB? Briga mesmo. Mas agora, de vez em quando, eles fazem as pazes, né? Agora mesmo eles parece que vai fazer a mesma chapa contra o Bolsonaro. Né? Estão botando os dois. Então, é uma oposição, mas não é muito grande. Depende das circunstâncias. Então, o Papa Francisco é um Papa ligado à teologia da libertação. A parte mais radical da revolução da igreja. Então ele começou a atacar esse pessoal aqui, os acordistas. Aos tradicionalistas é mais difícil, porque a gente não está com corda no pescoço. Mas eles estão. Então ele começou a atacar. Então veio aqui, 2021, o golpe contra os acordistas. Talvez vocês aí devem estar sabendo, o moto próprio Traditionis Custodes, que anulou o Summorum Pontífico. O Summorum Pontífico foi anulado por esse moto próprio do Papa Francisco. Então há quem diga que ele vai dar mais golpes ainda. Esses institutos acordistas estão sendo expulsos por aí. Agora mesmo eu soube lá em Curitiba, acho que o IBP foi expulso lá. Expulsaram. 150 fiéis. Tinham 2 capelas lá. Com autorização, aquela coisa. Né? Eles tinham que fazer política. Certas coisas eles não faziam. Eu sei disso porque quando houve, em 2017, houve a comemoração da Reforma Luterana na Catedral de Curitiba. Então, alguns fiéis quiseram fazer um protesto, até me perguntaram, eu disse, não, pode fazer. É claro, um escândalo, fazer um concerto para homenagear Lutero na Catedral de Curitiba. E eles fizeram, pois o padre do IBP deu um carão neles até não poder mais. O que é que dizia o padre do IBP? Quase que o bispo tira a gente da diocese. Ou seja, eles têm que ir, eles falam, mas eles não podem ir muito longe, senão tira da diocese. Vocês compreendem o que é isso? É o acordismo, é o meio tradicionalismo. Eles vão até um certo ponto, mas senão eles têm que ficar caladinhos. Mas não adiantou, agora puseram para fora mesmo. O Papa Francisco mandou e parece que isso está ocorrendo em vários lugares. Então, tem uns que estão insatisfeitos, estão até resistindo, na verdade. Mas o problema é o seguinte, a confusão aumenta, por quê? Porque esse pessoal pode estar até reagindo, mas eles estão reagindo contra o Francisco. Eles estão pensando que para guardar o catolicismo é preciso ir contra o Francisco. Mas como eu disse a vocês, o Papa Francisco não é o centro do problema. O centro do problema está aqui. Certo? Então, para terminar, eu digo isso aí. Vocês tenham em mente esse quadrozinho pequeno, simples, cronológico, para entender um pouco a gênese da crise. Hoje, muita gente está percebendo, por causa da internet e por causa dos escândalos de Francisco. Mas o problema não é de agora. O problema, antes de você nascer. E a gente tem que bem compreender isso para a gente tomar a atitude correta. Atitude correta. Não ter compromissos com as autoridades. Se você faz compromisso, você já caiu na rede. Caiu na rede. Enquanto eles estiverem desviados. Paciência. Nós não temos culpa nessa crise da igreja. Indiretamente, pelos nossos pecados, claro que sim. Mas, diretamente, não. Os bandidos são eles. São eles que invadiram. Estão destruindo. Então, guardemos a fé católica e sabendo guardar direito as coisas. Então, por exemplo, o caminho é esse. Ó, vocês estão vendo aqui? É uma coisa pequena, simples. Apoiem a construção aqui, na medida do possível. Eu sei que
não é fácil, recursos, isso, aquilo, mas na medida do possível, se associem. A última vez que eu vim em maio, estava a capela pronta. Agora eu vim, agora já tem um sanitário pronto, né? Mas já é alguma coisa, né? E vai aumentando, é pouquinho, mas vai aumentando. Vocês têm um lugar próprio. Vários grupos tradicionalistas aí não têm. Agora mesmo eu estava já tem um bom tempo que eu vou a uma cidade do Paraná, Toledo. Então, a gente ia nas capelas ucranianas, porque existe lá o rito ucraniano, que é mais tradicional, ligado à diocese, mas mais tradicional. E o padre lá era amigo da gente. Então ele deixava. Pode ir, não tem problema não. Agora, se o bispo falar, eu não tenho jeito, eu não posso fazer nada. Mas ele deixava a gente celebrar. Nas igrejas, a gente celebrava, queria, em tal cidade, tal cidade. Mas aí começaram a falar mal, perseguir. Aí o bispo diocesano falou com lá o exarca do rito ucraniano, forçou tal. Pronto, eles tiraram as capelas da gente. Forçaram a gente. Aí a gente continuou celebrando num escritório emprestado de uma associação lá. Só que essa associação tinha gente ligada à tradição, mas tinha gente também da diocese. Aí começou a intriga, lá vai, e botaram a gente para fora. Resultado, a gente está celebrando agora numa casa de uma das famílias. Bom, lá eles não vão não, né? A gente resolve. Então, mas a gente já está trabalhando para ter um lugar próprio. Vocês aqui, no sertão da Bahia, já tem um lugar próprio. Apesar de ser isolado, tudo, está começando, vão fazendo aos poucos. Está entendendo? Que aí vem gente. E aí, então o caminho é esse, são esses grupos aqui e ali. Eu não sei qual vai ser o desfecho da crise da igreja, eu não posso saber isso, só Deus sabe. Mas nós temos que tomar a atitude correta. Então é por aí, atualmente é isso. Temos que fazer nossos lugares de culto, se associar, ajudar. Se alguém pode dar nem que seja R$50, de vez em quando, isso, aquilo, vai juntando, faz um fundo. Já compra, por exemplo, os vidros da janela, né? Está faltando. Depois vai rebocar melhor, vai fazer o piso. Lá no Mosteiro Nossa Senhora da Fé do Rosário, tem vários anos que a gente está construindo, mas agora a gente já fez o altar mor. Vocês se viram as fotos, está bem bonito, né? Conseguiu material lá, tudo fez um altar, o pessoal olha assim, puxa. Mas isso foi aos poucos. Começou assim, levantou e foi fazendo, até chegar fazer uma igreja grande para 150 pessoas. Então vocês podem fazer, já está feito aqui. Então é continuar as coisas. Vai fazendo lugar de culto. Com isso, vocês vão se firmando, vão ter mais assistência com o tempo, certo? Já agora esse ano já vai ser ordenado outro padre, agora, então já vai outro padre para ajudar e já vai, então isso vai aumentando, vão tendo mais assistência, vão tendo mais os sacramentos. O caminho é esse. Não sei o que é que vai ser o futuro da igreja, mas nós temos que estar preocupados com o presente, fazer a vontade de Deus nesse tempo agora. Então, se houver perguntas, pode fazer. Então, cara, você está falando assim, relacionado ao problema, parece tipo assim, que é a missa tridentina. Mas assim, o catolicismo, a catolicidade no caso, né? Você pode explicar melhor isso? É o catolicismo como um todo. A missa foi um instrumento para isso. Como eu disse a você, a pessoa, um católico em geral, da média, ele não tem conhecimentos grandes de questões teológicas, filosóficas, ele não conhece isso, mas ele vai à missa. Então ele vai à missa, se você mudar a missa, ele vai ser atingido por isso, porque ele vai ver diferente as coisas. Isso, sabe quem fez isso pela primeira vez? Martinho Lutero. Martinho Lutero tirou a fé do povo alemão mudando a missa. Ele manteve uma aparência, mas tirou o cânon, tirou a consagração, fez isso, fez aquilo. O povo alemão não compreendia nada, povo simples. Eles foram se deixando levar e perdendo a fé por causa disso. Então a operação hoje é parecida. É parecida, mesmo porque se você pegar o rito da nova missa, comparar com a missa de Lutero, tem muita semelhança. Muita semelhança. Não mudou tudo, é claro, mas tem muita semelhança.
Então eles vão tirando a fé dos católicos aos poucos, com a missa todo domingo. Certo? Então, é por isso que a missa é tão importante, mas não é só a missa. O problema é muito mais amplo. Mais alguma questão, alguma observação? Sim, pode fazer. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor Sim. aqui no nosso meio para rezar a missa tridentina. Quer dizer que ele tem aprendido muito com os seus vídeos na internet, Sim. de história da igreja e com as palestras e sermões. Queria saber se o senhor poderia especificar algum detalhamento a mais em relação a essa questão da pressão que o Papa Bento XVI sofreu e se, na sua opinião, se já houve algum estudo mais aprofundado no sentido de investigar se essa pressão comprometeria ou não a validade. Existe uma corrente que argumenta isso. Mas veja bem, pressão, existe vários tipos de pressão, certo? Uma pessoa, por exemplo, se diz, por exemplo, que uma pessoa não pode casar obrigado, certo? Agora, o que quer dizer obrigado? É você casar com, por exemplo, um revólver na cabeça, né? Ou casa ou leva. Mas uma pessoa, por exemplo, como ocorre às vezes, e antes ocorria mais, tinha problema antes, aí engravidava a moça, e a família, naquela época, a pressão era grande, né? Chegava, não, você vai ter que casar agora, vai ter que assumir. E aí o rapaz, vou ter que me virar aí, e casava. Então, houve uma pressão? Houve, mas invalidou? Não. Tá entendendo? Então, houve uma pressão sobre Bento XVI, mas essa pressão não invalida. A prova é que ele está lá consentindo o tempo todo. Ele é o primeiro a dizer, o Papa é Francisco. Ele está lá, ele sofreu uma pressão. Agora, que tipo de pressão foi? Como eu disse, financeira. Existe um organismo desses bancários aí chamado SWIFT, que faz a troca de valores de moedas, certo? Então, esses organismos financeiros, o mundo está na mão das finanças, em grande parte. Quem tem a finança, tem o controle, grande parte do mundo, certo? Então, esse pessoal de banco, toda essa gente que já domina há séculos, eles têm um domínio. Você vê, por exemplo, esse problema agora da China. Todo mundo falando da China, a China está ficando forte, está ficando mesmo. Só o que está acontecendo? Eles estão transferindo o centro financeiro dos Estados Unidos para a China, certo? Porque eles foram transferindo, esse pessoal, eu acho que vocês sabem quem são, desde o século XVI, eles tinham o centro deles na Holanda, apoiado pelos protestantes, porque eles eram, sobretudo, contra o catolicismo. A raiva dele era contra o catolicismo. Eles tinham sido expulsos da Espanha, então eles estavam na Holanda. Então o centro financeiro era ali na Holanda. Aí depois eles trocaram para a Inglaterra, já no século XVII, porque é uma ilha, é mais difícil de você tomar, uma ilha. Depois eles fizeram o grande passo, trocaram para os Estados Unidos. Agora eles estão trocando para a China. Por quê? Porque pode ver, a Holanda, a Inglaterra, os Estados Unidos, todos os três protestantes. Certo? Mas, embora o protestantismo tenha ajudado muito isso, o protestante ainda é cristão, pelo menos, acredita em Jesus Cristo, ou diz acreditar, etc. Mas o comunista, o chinês, não acredita em nada. É que nem formiga ali, rapaz. E é um país muito maior, com 1 bilhão e 300 milhões. Só o resto dele é maior que o Brasil. Então, eles estão, não, vamos trocar para cá. Mas não é de uma hora para outra. Aos pouquinhos. Então, eles fizeram uma pressão sobre o Vaticano esse sistema de compensação de moedas. Eles fizeram isso com o Irã, iam fazer com o Vaticano. Ia quebrar o Vaticano, ia quebrar as pernas do Vaticano. Então, essa pressão levou o Bento XVI a renunciar. Quando ele anunciou a renúncia dele, no mesmo dia a pressão acabou. No mesmo dia. Não precisou nem eleger o Francisco, ele já estava preparado as coisas. Porque o Francisco, o Bergoglio, tinha sido o segundo lugar na eleição anterior. Então ele já estava esperando, porque na eleição anterior o Ratzinger ainda era muito forte. Esse pessoal de linha média, Opus Dei, Focolare, todo mundo apoiava o Bento XVI. Então ele ganhou do Bergoglio. O Bergoglio viu que não vou ganhar, não tem como. Mas nessa eleição agora, depois da pressão, ele renunciou, aí foi tranquilo para o Bergoglio, ele ganhou. E aí entrou o pessoal mais radical, que estava esperando para entrar.
e avançou a agenda dos globalistas. Porque o Bento XVI era aquele tipo, já havia muito, eles aceitavam o ecumenismo, isso, aquilo outro, lá, mas, por exemplo, casamento de pessoas do mesmo sexo ainda era uma coisa que eles recuavam. Eles não iam adiante nisso aí. João Paulo II, Bento XVI, nesse ponto eles paravam. Não, aí já está demais, o escândalo vai ser grande demais. Eles paravam. Mas aí o Francisco tá nem aí, velho. Já chegou no avião e disse, se alguém é gay, procura fazer a vontade, o que sou eu para julgar isso? E por aí vai. Evidentemente ele não faz nenhum ensinamento disso, claro, mas ele fica falando e o escândalo vai espalhando. Então isso aumentou muito a força dessa gente. Hoje virou uma verdadeira epidemia. E uma das grandes causas foi esse problema. Então, a agenda globalista precisava tirar o Bento XVI. Já estava ultrapassado. Serviu, mas já ultrapassou. É como, por exemplo, o protestante. Os protestantes hoje estão associados aos mais conservadores. Eles apoiam muito Bolsonaro, né? Certo? Então, os protestantes, eles foram, na década de 60 e 50, financiados pela maçonaria. O protestantismo foi financiado pela maçonaria. Por quê? Porque naquela época o catolicismo era um poder fora do comum. Então era preciso quebrar isso. Então como é que quebra? Não, você bota um negócio parecido com o catolicismo, fala de Jesus, da Bíblia, não sei o que, e vai desviando o pessoal. E aí eles deram dinheiro para as seitas protestantes. Essas seitas protestantes, sobretudo as americanas, foram financiadas pela maçonaria. Só que hoje, o que é que aconteceu? Eles ficaram muito fortes. E já tem seita brasileira mais forte que as americanas. E esse pessoal ainda fala de Jesus Cristo, certas coisas, ele diz, não, aí está errado, aborto, isso tudo está errado, tudo aí. Então se torna um obstáculo à agenda globalista. Então para hoje, agora, eles já estão contra os protestantes. Não precisa mais. Serviu, mas agora não precisa mais. Naquele tempo precisava contra o catolicismo, agora não, o catolicismo já está daquele jeito. Então, quem está resistindo é o protestante. Então, tem que passar o pau nesse protestante também. Está entendendo? Então, é mais ou menos isso. Francisco o Bento XVI foi um instrumento, foi um obstáculo. Mas agora, ele teve que deixar. Certo? Mas isso não invalidou a eleição. A questão da eleição, já houve muito problema de eleição de Papa. Muito problema. Não é coisa de hoje, não. Muito problema. Então, a igreja foi estabelecendo o seguinte, se há o reconhecimento do eleito, ponto final, está sanado. Não tem negócio de... Aí começa o pessoal a pegar, por exemplo, uma constituição de um Papa do século XV ou XVI, Paulo IV, dizendo isso, aquilo, tudo isso já foi abrogado com o Código de Direito Canônico de São Pio X, tudo isso já foi abrogado, não tem nada a ver. Você pega um documento, bota ali, separa do contexto e começa a fazer confusão, tá entendendo? Então, não, a eleição dele, do Francisco, foi, pelo menos, legitimada. Ele é o Papa. O próprio Bento XVI diz a todo momento, ele é o Papa. Agora, é um Papa péssimo. Então, você tem que resistir ao que ele está fazendo. Infelizmente, essa é a situação. Certo? Você tem que, digamos assim, eu sei que é uma palavra um pouco forte, não deixá-lo de consciência tranquila. Porque essa questão, um tradicionalista, quando ele procura ser sério mesmo, ele não deixa os outros de consciência tranquila. Porque o que está na paróquia, fazendo um monte de coisa errada, isso tudo, ele olha e diz, não, pai, por que ele faz diferente ali? Ele fica meio incomodado. Está entendendo? E se é então um hierarca, um padre, um bispo, pior ainda. Ele fica com raiva porque ele sabe que ele está destruindo a igreja. Eles sabem disso. E o tradicionalista dá o testemunho, não é assim não. O catolicismo é isso aqui. Isso está errado, cuidado, hein? Cuidado, vai dar conta a Deus, cuidado. Está entendendo? Qual que é a orientação que você daria, por exemplo? A gente está, pelo menos no nosso caso, a gente está conhecendo ainda, está iniciando, porque a gente passou anos e anos na igreja, nas pastorais, nos movimentos da vida, e parece que novo é essa igreja agora que a gente, da tradição, digamos, né? E a gente dentro dessa, como o senhor mesmo falou, tem várias linhas. Aí, exatamente. Agora, o que fazer para ter uma referência assim, né? Digamos, porque, não sei se o senhor já abordou, eu acabei que tem que sair. Mas aí o que acontece? A gente também está muito assim, estamos juntos, mas ao mesmo tempo estamos ainda precisando de uma unidade mais.
Por quê? Porque daí, se a gente não tiver essa unidade, a gente não vai ter condição de resistir, porque é grandiosa demais a coisa, né? A confusão é grande, sem E dúvida. é tanto que eu estava vendo um documento, e o senhor pode confirmar isso também, não sei, para a gente, que a confusão ela tá trabalhada de tal forma que é grandiosa quem está por trás, e na verdade infiltrado, que é o próprio satanismo, a maçonaria e o judaísmo. Eles se uniram de tal forma, quer dizer, nós que somos tão pequenininhos, a gente é meio unido, mas separados. E sim, como fazer isso? O importante é isso, você tem que manter os dois polos da coisa, ou seja, você não pode deixar de reconhecer as autoridades. Reconhecer, uma coisa é isso. Mas ao mesmo tempo você tem que resistir ao exercício dessa autoridade. São duas coisas diferentes. Você não pode negar que são autoridades. Você não pode chegar e dizer, não, agora eu sou pároco daqui, não sei o quê. Não, isso é maluquice. Isso é seita. Está entendendo? O que ocorre é que há uma situação extraordinária que nos força a tomar medidas extraordinárias. Está entendendo? Então, por quê? Por causa justamente do perigo para a fé. Foi a mesma atitude que São Paulo tomou em relação a São Pedro. Há um episódio narrado na Epístola aos Gálatas, onde São Paulo conta que São Pedro um tanto simulou com os judaizantes. Começou a agir de uma maneira errada. E então São Paulo foi lá e disse na cara dele, não, como é que você faz isso? Está errado. Disse para ele. Isso está narrado. O próprio São Paulo conta. Então, São Tomás de Aquino, comentando isso, comenta esse texto. Ele diz o seguinte, olha, São Paulo não contestou a autoridade de São Pedro, mas ele contestou o modo de agir, mais ou menos, dele. Quer dizer, o exercício dessa autoridade, certo? Então, essa é basicamente a atitude que nós temos que tomar hoje. Você não pode deixar de reconhecer que o bispo é diocese, aqui é diocese de Conquista. Quem é o bispo? Dom Josafá. Bom, ele é o bispo. Dom Josafá. Acabou a história. Certo? Então, no cano da missa, vou dizer, com o Papa Nostro, Francisco, et Episcopo Nostro, Antítide Nostro, Josafá, etc. Ele é o bispo. Bom, você pode negar isso. Porém, o exercício dessa autoridade está em grande parte viciado. E com isso nós temos que tomar medidas extraordinárias. Como, por exemplo, eu estou fazendo aqui. Eu venho aqui, eu pedi permissão ao bispo, normalmente tem que pedir, não pedi permissão nenhuma. Pedir permissão ao pároco, normalmente tem que pedir, não pedir permissão nenhuma. Porque é como se fosse uma guerra espiritual. Você está numa guerra material, você está entrando na rua, tem as placas, contramão. Você está num tanque, você vai pedir, você vai observar isso? Você não vai observar nada, meu irmão. Você está lutando ali, você vai entrar e acabou a história. Está entendendo? É mais ou menos isso, o estado que nós vivemos. Agora, é isso. Estudar cada vez mais, rezar, etc., para nós ir orientando, para tomar a boa medida, porque a confusão é grande. É o que eu estou tentando explicar aqui. Eles conseguiram fazer uma variedade de coisas enormes. E gente que faz confusão por aí. Tem gente por aí que diz que não tem papa, não tem bispo, e sai por aí falando barbárie. Com a internet, né? É fácil. Todo mundo tem sua Rede Globo, né? Vai lá, faz o seu canal, começa a falar, e lá vai, e tem gente que se deixa levar. Certo? Porque as pessoas estão acordando, mas estão desorientadas, não têm instrução suficiente. Há alguns meses atrás, um senhor me telefonou lá do sul da Bahia. Aí ele falando, não sei o que, lá vai, ele todo preocupado com a sucessão da igreja, e ele achando que Francisco não era papa, e não sei o que, explicando. Não, porque veja bem, eu tenho aqui um livro de conhecimentos gerais, e aqui diz que já houve vários antipapas na história da igreja. E de fato houve, né? Aí eu disse a ele, não, é verdade, senhor. Realmente houve vários antipapas na história da igreja. Mas esses antipapas eram antipapas em relação a outros que eram papas. E quem é o papa, então? Aí ele, tá entendendo? Quer dizer, as pessoas estão desorientadas, certo? Então, é isso, pedir luzes no nosso show para não se deixar desviar, certo? Aí, nesse ponto aí, eu pego assim, igual a gente tem a referência de vocês, digamos, mas existe no Brasil, por exemplo, outras referências que a gente
poderia também estar se Não, apoiando? Como que é? Bem, veja bem, Sim. há 2 mosteiros hoje que você pode se confiar, que são a base, pelo menos aqui no Brasil, outros lugares tem muitos lugares, mas eles são como que os 2 centros principais. É o Mosteiro da Santa Cruz e o Mosteiro Nossa Senhora da Fé e do Rosário. O Mosteiro da Santa Cruz fica lá em Nova Friburgo, onde há o bispo Dom Tomás, que foi sagrado por Monsenhor Williamson. Porque ocorreu, depois do problema da fraternidade, Monsenhor Williamson foi o único dos 4 bispos que manteve a herança de Monsenhor Lefebvre, certo? E ele, o que é que ele fez? Ele sagrou outros bispos. E continuou a coisa. Então ele sagrou Monsenhor Fort, que teve bem doente agora, quase que morre de Covid, mas melhorou, graças a Deus. Monsenhor Tomás, Dom Tomás e Dom Zendeja, nos Estados Unidos. Então hoje há 4 bispos de novo, que estão pelo mundo procurando ajudar as almas, certo? Vários grupos que há aqui, em vários lugares, no mundo, em vários lugares, está entendendo? Que continuam simplesmente a herança de Monsenhor Lefebvre. Porque infelizmente a fraternidade já não está mais da mesma maneira. Parece, à primeira vista, que mudou muito, mas mudou. Pra você ter ideia, Posso perguntar mais uma coisa? sem continuar... Hã? Posso perguntar mais alguma coisa? Pode perguntar, pode. Sim. Aí, por exemplo, tem a capela lá de Rio de Janeiro, né? De Dom Lourenço. Dom Lourenço Fleischmann, conheço. Como que é? Já fui lá. Como que é? O problema do Dom Lourenço é o seguinte. Dom Lourenço, ele até 2012 esteve com a gente. Eu, inclusive, o ajudei. Fui várias vezes no Ceará, tudo. Dom Lourenço dizia, e ainda diz de vez em quando, que não quer saber de acordo com Roma. Não quer saber. Mas ele está com a fraternidade. Qual fraternidade? A fraternidade São Pudécio. Ele está ligado. Por quê? Porque, bom, vários fatores. Inclusive porque ele é beneditino. E se desligar, o que acontece? Fica solto, né? Justamente, porque se ele se desligar, ele fica sem bispo. E ele não aderiu à resistência. Ele não aderiu, ele ficou distante, ele criticou. Então ele está lá, no seu direito. Ele diz que ele não quer saber de acordo. Uma vez um dos fiéis, amigos nossos, perguntou a ele, mas bom, Dom Lourenço, se fizer acordo, o que o senhor vai fazer? Não sei. Enfim, existe esse pessoal aqui e ali, está entendendo? Mas ele está ligado à fraternidade. Ele recebe os sacramentos, tudo da fraternidade. Vocês não? Não, a gente, a partir de 2012, a gente teve que se distanciar da fraternidade. Antes, sim. Eu mesmo fiz todas as minhas ordens, eu recebi lá na Suíça. Menos o presbiterato. Mas tudo eu recebi lá na Suíça com os bispos da fraternidade. Então, se o vínculo que vocês têm hoje são mesmo em Nova Friburgo, né? Nova Friburgo e com os bispos ligados à resistência. Recentemente, padre, Dom Lourenço recebeu o bispo da fraternidade para as confirmações, né? E estava tentando montar um mosteiro beneditino lá em Niterói. Dizem que está tentando. A fraternidade está ligada a ele. Então, eu não sei como é a situação. Porque essas coisas não é tão fácil para não é fácil não. Viu? Reconheço. Não é fácil, mas aos pouquinhos a gente vai compreender. Vai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito